Êxodo capítulo 25. Deus manda ao povo trazer ofertas para o tabernáculo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Dize aos filhos de Israel para que me tragam uma oferta. De todo homem que a der voluntariamente com seu coração, tomareis a minha oferta. E esta é a oferta que recebereis deles: ouro e prata e bronze, e azul e púrpura e escarlate e linho fino, e peles de cabra, e peles de carneiro tingidas de vermelho, e peles de tejugos, e madeira de acácia. Óleo para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para colocar no efode e no peitoral. E me façam um santuário para que eu habite entre eles. Conforme tudo o que eu te mostrar, segundo o modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus instrumentos, assim o fareis. E farão uma arca de madeira de acácia. 2,5 côvados será o seu comprimento, e 1,5 côvado a sua largura, e 1,5 côvado a sua altura. E a revestirás de ouro puro. Por dentro e por fora a revestirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás 4 argolas de ouro para ela, e as colocarás nos seus 4 cantos. Em um de seus lados ficarão 2 argolas, e no outro lado 2 argolas. E farás varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para que a arca seja carregada com elas. As varas estarão nas argolas da arca, não serão tiradas dela. E colocarás na arca o testemunho que eu te darei. E farás um propiciatório de ouro puro. 2,5 côvados será o seu comprimento, e 1,5 côvado a sua largura. E farás 2 querubins de ouro, de obra batida os farás, nas 2 extremidades do propiciatório. E farás um querubim em uma extremidade, e o outro querubim na outra extremidade. Do propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades. E os querubins estenderão suas asas ao alto, cobrindo o propiciatório com suas asas, e suas faces olharão uma para a outra. Para o propiciatório estarão voltadas as faces dos querubins. E colocarás o propiciatório sobre a arca, e dentro da arca colocarás o testemunho que eu te darei. E ali me encontrarei contigo, e falarei contigo de sobre o propiciatório, de entre os 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Todas as coisas eu te darei em mandamento aos filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de acácia. 2 côvados será o seu comprimento, e 1 côvado a sua largura, e 1,5 côvado a sua altura. E a revestirás de ouro puro, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. E lhe farás uma borda ao redor da largura de uma mão, e farás uma coroa de ouro ao redor da borda. E lhe farás 4 argolas de ouro, e as colocarás nos seus 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. De fronte das bordas estarão as argolas, como lugares para as varas, para carregar a mesa. E farás as varas de madeira de acácia, e as revestirás com ouro, para que a mesa seja carregada com elas. E farás os seus pratos, e suas colheres, e suas cobertas, e suas tigelas com que serão cobertos. Os farás de ouro puro. E colocarás sobre a mesa o pão da proposição diante de mim sempre. E farás um candelabro de ouro puro. De trabalho batido será feito o candelabro. O seu pé e suas hastes, os seus copos, os seus botões e suas flores serão do mesmo. E 6 hastes sairão de seus lados, 3 hastes do candelabro de um lado e 3 hastes do candelabro do outro lado. 3 tigelas feitas como amêndoas com um botão e uma flor em uma haste, e 3 tigelas feitas como amêndoas em outra haste, com um botão e uma flor. Assim nas 6 hastes que saem do candelabro. E no candelabro haverá 4 tigelas feitas como amêndoas com seus botões e suas flores. E haverá um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e um botão debaixo de 2 outras hastes que saem dele, de acordo com as 6 hastes que saem do candelabro. Seus botões e suas hastes serão do mesmo, tudo será uma obra batida de ouro puro.
e lhe farás 7 lâmpadas, e elas acenderão suas lâmpadas para que iluminem defronte dele. E seus espevitadores e seus apagadores serão de ouro puro. De 1 talento de ouro puro ele o fará, com todos estes utensílios. E observa para que os faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Capítulo 26. As cortinas do tabernáculo. Além disso, farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho torcido, e azul, e púrpura, e escarlate, com querubins de trabalho esmerado os farás. O comprimento de uma cortina será 28 côvados, e a largura de uma cortina 4 côvados, e todas as cortinas terão uma medida. As 5 cortinas se enlaçarão umas às outras, e as outras 5 cortinas se enlaçarão umas às outras. E farás laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade e na juntura, e da mesma forma farás a extremidade de outra cortina, na juntura da segunda. 50 laçadas farás em uma cortina, e 50 laçadas farás na borda da outra cortina que está na juntura da segunda, para que as laçadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas com esses colchetes, e será um tabernáculo. E farás cortinas de pelo de cabra para servir de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura de uma cortina será de 4 côvados, e as 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 cortinas entre si, e 6 cortinas entre si, e dobrarás a 6ª cortina em frente ao tabernáculo. E farás 50 laçadas na borda da cortina que está na extremidade da juntura, e 50 laçadas na borda da cortina que a junta com a segunda, para que as laçadas se prendam uma à outra. E farás 50 colchetes de bronze, e colocarás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda para que seja uma. E o restante que permanecer das cortinas da tenda, a metade da cortina que permanecer, pendurarás sobre a parte traseira do tabernáculo. E um côvado de um lado e um côvado no outro lado do que restar no comprimento das cortinas da tenda, penderão sobre os lados do tabernáculo, deste lado e do outro, para cobri-lo. E farás para a tenda uma coberta de pele de carneiro tingida de vermelho, e sobre esta uma coberta de peles de tejugo. E farás as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que ficarão em pé. 10 côvados será o comprimento de uma tábua, e 1 côvado e meio será a largura de uma tábua. 2 encaixes haverá em uma tábua, dispostos em ordem um contra o outro. Assim farás para todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas no lado sul, para o sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus 2 encaixes. E para o segundo lado do tabernáculo, no lado norte, haverá 20 tábuas, e suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E do lado do tabernáculo para o oeste, farás 6 tábuas. E farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, nos 2 lados. E por baixo se ajuntarão, e serão ajuntados acima da sua cabeça em uma argola. Assim será para as 2, serão para os 2 cantos. E serão 8 tábuas, e suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E farás barras de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do lado do tabernáculo para os 2 lados, para o oeste. E a barra do meio das tábuas passará de extremidade a extremidade. E revestirás as tábuas com ouro, e farás suas argolas de ouro, como lugares para as barras, e revestirás as barras com ouro. E levantarás o tabernáculo de acordo com o modelo do que te foi mostrado no monte. E farás um véu de azul, e púrpura, e escarlate, e linho torcido de trabalho esmerado, com querubins deverá ser feito. E o pendurarás sobre 4 pilares de madeira de acácia, revestidas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre as 4 bases. E pendurarás o véu debaixo dos colchetes,
para que coloques ali dentro o véu da arca do testemunho, e o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E colocarás o propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E colocarás a mesa sem o véu, e o candelabro diante da mesa, no lado do tabernáculo em direção ao sul, e colocarás a mesa no lado norte. E farás para a tenda uma cortina de azul e púrpura e escarlate, e linho torcido de obra de bordador. E farás para a cortina 5 colunas de madeira de acácia, e as revestirás de ouro, e seus colchetes serão de ouro, e fundirás 5 colchetes de bronze para elas. Capítulo 27. O altar dos holocaustos. E farás um altar de madeira de acácia, com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura. O altar será quadrado, e a sua altura será de 3 côvados. E farás os seus chifres sobre os seus 4 cantos. Os seus chifres serão do mesmo, e o revestirás de bronze. E lhe farás seus recipientes para recolher suas cinzas, e suas pás, e suas bacias, e os seus ganchos de carne, e os seus braseiros. Todos os seus utensílios farás de bronze. E lhe farás uma grade de bronze em forma de grelha, e sobre a rede farás 4 argolas de bronze nos seus 4 cantos. E os colocarás debaixo do altar em volta, para que a rede chegue até o meio do altar. E farás varas para o altar, varas de madeira de acácia, e as revestirás com bronze. E as varas serão colocadas nas argolas, e as varas estarão sobre os 2 lados do altar, para carregá-lo. Oco e de tábuas o farás, como te foi mostrado no monte, assim o farão. E farás o pátio do tabernáculo. Do lado sul, em direção ao sul, haverá cortinas para o pátio de linho fino torcido, de 100 côvados de comprimento para um lado, e suas 20 colunas e suas bases serão de bronze. Os colchetes das colunas e suas faixas serão de prata. E da mesma forma, ao longo do lado do norte, haverá cortinas de 100 côvados de comprimento, e suas 20 colunas e 20 bases de bronze, os colchetes dos pilares e suas faixas, de prata. E na largura do pátio no lado oeste, haverá cortinas de 50 côvados, suas colunas 10 e suas bases 10. E na largura do pátio no lado leste, em direção ao leste, será de 50 côvados. As cortinas de um lado da porta serão de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E do outro lado haverá cortinas de 15 côvados, suas colunas 3 e suas bases 3. E para a porta do pátio haverá uma cortina de 15 côvados de azul, e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, obra de bordador. E suas colunas serão 4 e suas bases 4. Todas as colunas ao redor do pátio terão faixas de prata, seus colchetes serão de prata e suas bases de bronze. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado será de 50, e a altura de 5 côvados de linho fino torcido e suas bases de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo em todo o seu serviço, e todas as suas estacas, e todas as estacas do pátio, serão de bronze. E ordenarás aos filhos de Israel para que tragam óleo puro de oliva, batido, para a luz, para fazer a lâmpada arder continuamente. No tabernáculo da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem desde a tarde até a manhã diante do Senhor. Será um estatuto para sempre para os filhos de Israel.